Esperando todo mundo entrar. Renan já entrou, Renan? Boa noite. Renan, você já tá aí? Não apareceu aqui pra mim se ele já entrou. Hoje o tema da nossa live vai ser hábitos de estudo. Agora sim. Ei, Renan, tudo bem? Agora fica melhor. Não tô te escutando. Agora eu tô escutando. Perfeito. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o nosso tema é sobre hábitos de estudo. Você tá estudando bastante aí, né? Tô, o mais fácil aqui é estudar. E aí, como é que tá sendo isso pra você? Essa nova rotina aí de estudo o dia inteiro praticamente, né? Aprendendo o É, dia todo. é uma Tá sendo imersão bom? praticamente, né? Tá sendo excelente, então, em todos os aspectos, né? Eu tô convivendo com o Pacheco e a gente convive, né, é com a pessoa, né? Não é com uma máquina ou com um programa que está falando só de uma coisa específica. Então, assim, a gente fala de tudo. Então, tá tocando em todos os aspectos da minha vida, posso dizer, tanto profissional, quanto pessoal, intelectual, espiritual e tudo mais. Tá sendo, não tem nem o que dizer. Tá crescendo mais um pouco então, né? Como pessoa. Crescendo, ficando forte, ficando maduro, amadurecendo, né? Convivendo com pessoas maduras, a gente amadurece muito. É assim Sim, mesmo. com certeza. Que ótimo, fico feliz. Então tá, vamos com o nosso tema de hoje, né? Yep. Posso dar um pardazinho, uma introdução? Como diz o Pacheco, Claro. vamos falar, uma premissa, como diz Uhum, o Pacheco nas lives dele. Então, olha só, o que eu queria atentar. Às vezes, assim, a nossa live ela é muito destinada a pais e mães, né? E o que a gente vê uhum, muito hoje em dia são pais e mães que não se prepararam para ser pais e mães. Não pensaram nisso, não planejaram. Quer dizer, tem gente que tem filho porque quer ter, planejou ter e fez tudo certinho. E tem gente que a vida aconteceu. Né? uhum, Errou ou não errou, enfim. A circunstância engoliu a pessoa de alguma forma. Então, o que a pessoa precisa fazer? Tem coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe, por exemplo, se vai engravidar, mesmo sendo planejado, se é menino ou menina. Não escolhe uhum, se exatamente quando vai acontecer. Não escolhe qual que é o temperamento do filho. Né? E outras tantas coisas do tipo. Não escolhe várias coisas que acontecem. Por exemplo, ficar desempregado ou, enfim, N coisas que acontecem com a gente no meio desse tempo. Então, o que a gente precisa fazer é responder às circunstâncias. Então, assim, o filho não foi planejado? Com paciência. Entenda que você precisa responder às circunstâncias e que você não pode escolher isso. Do mesmo jeito que você não pode escolher nascer branco, preto, azul, amarelo, nascer no Brasil ou fora do Brasil, ou seja, você simplesmente nasceu e é isso que você é. Quando a criança nasce, ela nasceu e é isso que ela é. Não tem que responder uhum, isso, tem que salvar a circunstância nessa condição. E o que isso diz? Né? Isso diz muito da vocação. Quer dizer, não quando a gente fala de vocação, a gente precisa amadurecer a vocação, aprofundar, entender o sentido da vida e tudo mais. Mas tem chamado mais claro no mundo, né, da nossa circunstância do que esse chamado de ser pai ou ser mãe, quando surge um filho, não existe. Esse é o chamado mais claro que a gente tem. Então a gente tem que assumir esse aspecto da nossa vocação. E uhum, tem que assumir com toda boa vontade, com toda disposição mental, psicológica, física e por aí em diante, né? Tem que assumir com amor, tem que aprender a amar. E amar como? Amar servindo. A gente ama nossos exato. filhos como? Servindo nossos filhos.
Mas servindo, fazendo o que ele quer? Não. Servindo, fazendo o que ele precisa. Porque a nossa função de pai e de mãe é servir os nossos filhos fazendo o que ele precisa que seja feito. Dando a educação, corrigindo, orientando, alimentando, cuidando da saúde, por aí em diante. Então, assim, isso é o que ele precisa abrir, mudar a visão. Quando isso muda, tudo muda por consequência. Então, essa é uma coisa que a gente sempre tem que tocar, sempre tem que bater, sempre tem que acontecer, porque a gente precisa entender isso. Que a realidade, ela se impõe sobre a gente. A gente tem que ouvir esse chamado da realidade e responder para salvá-la, né? Salvar a circunstância. Exatamente. Essa foi ótima a sua introdução aí ao tema, né? E aí, já puxando um gancho em relação a esse servir, né? E trazendo para o tema de hoje, que é o hábito de estudo, né? Aqui a gente vai abordar o hábito de estudo das crianças, no caso. Só que isso vai se estender para a vida também, né? Mas, né, ela começa lá na infância e a gente precisa dar uma resposta, né, para isso. Então, como pai, como mãe, a gente precisa entender o porquê o meu filho precisa aprender, né, aquilo que eu estou ensinando ou que a escola está, né, trazendo como conteúdo. E a primeira coisa, a gente precisa entender que fazer a tarefa de casa ou fazer o exercício, para quem é família homeschool, né, é diferente de estudar, né? É muito diferente. Por quê? Fazer a tarefa, a criança, ela está consolidando um aprendizado que ela teve naquele dia na escola, por exemplo, né? O estudo não, é um hábito que eu preciso criar com o meu filho, né? Desde pequeno. Só que não dá para colocar o meu filho para estudar e deixar ele lá, porque ele vai se dispersar. Ele ainda não tem essa maturidade de sentar e eu preciso estudar sobre isso hoje. Isso aí ele vai aprender ao longo do tempo. Então, o pai e a mãe, né, que quer que o filho aprenda a estudar, precisa estar atento e se dedicar um tempo para que seu filho estude, esteja ao lado. Sirva esse filho nesse momento, até que ele aprenda a fazer isso sozinho, que vai demorar um bom tempo. Né? Tem muita gente que fala assim, meu filho não faz tarefa sozinho. Mas é claro que não faz. Não dá para você colocar uma criança lá e achar que ela vai saber como ela deve fazer aquilo. Não, a gente tem que ensinar. E uma outra coisa que é muito interessante para criar um bom hábito de, exatamente, muita dedicação. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né, de ensinar, de promover esse momento com o filho, mas é no dia a dia aprendendo, né, e se dedicando. Dá muito trabalho, a gente sabe, mas educar é isso. É todo dia um pouquinho. Mas é importante que tenha um horário para que isso aconteça, né? Então, eu preciso conhecer meu filho. Não dá para ter só qualidade de tempo com ele. Eu preciso ter quantidade também. Para saber o quê? Qual é o melhor horário para o meu filho estudar, né? Será que é antes? Né? Se é de manhã, se é à tarde, se ele foi para a escola, será que realmente o melhor horário é depois que ele chega? Então, eu preciso conhecer meu filho e criar uma rotina em que eu encaixe esse horário de estudo, que é diferente do horário de fazer tarefa, por exemplo, né? Já pontuei isso. E aí sim, organizar para que esse momento aconteça, que eu tenha um local específico, né? Arejado, agradável, para que meu filho tenha condições de querer estar ali, né? Que o ambiente favoreça também. Então, se eu sei que o meu filho vai precisar de algum material diferente para aquela atividade que eu estou propondo, ou aquilo que ele precisa aprender, um livro, alguma coisa, eu preciso providenciar antes. Não dá para ser, né, chegar na hora e achar que tudo vai acontecer. Não, eu preciso preparar todo o material, todo o ambiente, para que seja, assim, prazeroso estar ali. Não vire um momento de conflito com o filho, porque aí não vai ter, né, não vai ter aprendizado nenhum ali, né? Só vai ter discórdia, por exemplo. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Uma outra coisa que a gente precisa considerar é o tempo de concentração das crianças, né? Não dá para achar que a criança de 6, 7, 8 anos vai ficar lá 1h30 estudando. Não dá. Porra, a gente tem que... Oi. Nem as crianças de 30 anos estão conseguindo estudar nesse tempo, quanto mais as crianças de 6, 7, 8 anos. Assisti uma aula de
40 minutos às vezes já é difícil, imagina, né? Então, é interessante, né? Abrindo aqui um parêntese, fazia muito tempo que eu não ia em uma aula que as pessoas ficavam realmente concentradas, né? E no curso do Ítalo, foram 3 dias, né? E assim, era seguido. E é impressionante como as pessoas ficavam totalmente concentradas. Você via que também, né, a questão do quando o professor, né, aquele que está ali ensinando, consegue realmente passar algo útil, aquilo ali traz as pessoas, né? Então, isso faz muita diferença. Então, a gente precisa estar atento que as crianças, elas têm um tempo de concentração bem menor. Então, não dá para exigir que ela fique 1, 2 horas estudando direto. Então, a gente tem que ter isso em mente. E aí, você pode propor atividades menores, né, que gastem em torno de 20 minutos, por exemplo, né? Que é um tempo de concentração, assim, que dá para a criança. E aí, se for necessário, você alterna. Você alterna com outras atividades. Não dá para achar que a criança vai ficar estudando só um conteúdo, né? A criança, muitas vezes, ela tem essa necessidade, né, de fazer coisas diferentes. Então, ok, ela ficou esse tempo comigo. E assim, tem que ter em mente também que às vezes tem criança que não vai conseguir ficar 20 minutos. Então, a gente vai aumentando aos poucos, né? Senão, também não tem porquê. Tem uma técnica que eu gosto muito, que é muito usada em estudo ou tarefa, qualquer tipo de atividade intelectual, e ela é muito útil. Ela serve para outras atividades também que não são intelectuais, né, físicas e tal, que é a técnica Pomodoro. E ela é uma técnica fantástica, ela serve para adulto, serve para criança, serve para um monte de coisa. Eu sugiro aí, fica como uma sugestão, pensei agora, não tinha planejado, mas fica como uma sugestão. Eu sou um adepto da técnica Pomodoro, oriento todos os meus clientes sanguíneos a usar a técnica Pomodoro, ensino eles a usar e tudo mais. Então, é muito útil. Como que é bem rápido aí? Dá para falar rapidinho? Então, a técnica Pomodoro é o seguinte. Pomodoro é daquele tomate mesmo, Pomodoro, né? E lá nos Estados Unidos, o cara que criou a técnica, né? Criou não, porque essa técnica já existe desde sempre, né? Mas o cara que colocou o nome de Pomodoro e propagou, ele tinha um tomatinho desses era um reloginho, um cronômetro regressivo que as donas de casa usavam na cozinha para calcular o tempo. Por exemplo, tem que deixar 20 minutos cozinhando feijão. Aí botava lá 20 minutos no cronômetrozinho. Aí a cataquinha ficava quando chegava no final, ele tocava a campainha. E o máximo de tempo que tem ali no reloginho é 25 minutos. Então, a técnica Pomodoro é você pegar o tomatinho, botar no máximo 25 minutos e esperar ele terminar até o final. Quando ele tocou o despertador, você para o que você está fazendo da forma como você está e faz 5 minutos de pausa. De pausa para você fazer qualquer outra coisa. Vai no banheiro, vai tomar café, vai fazer alguma coisa que você precisa fazer, que não seja daquela atividade. Passou os 5 minutos, gravado, você volta para a atividade. Bota o reloginho de novo, mais 25 minutos. Então, essa é a técnica Pomodoro. Você concentra 25 minutos por 5 e faz isso durante 4 vezes. Você faz 2 horas seguidas de atividade. Isso é feito para você focar, porque se você passa dos 25 minutos, você começa a perder a capacidade de concentração. Isso para adultos, imagina para criança. Sim, exatamente. E assim, é uma forma da gente se disciplinar, né? Se eu me propus a começar aquela atividade, então eu só vou mudar depois, né, de um tempo. Eu preciso me dedicar a isso, pelo menos por esses 25 minutos, né, que eu me propus. Então, é bem interessante mesmo. Isso aí fica até uma dica também para adolescente que está estudando, né, que às vezes se dispersa muito com WhatsApp, essas coisas. Então, é interessante também, né, para todo mundo, né? Mas, assim, me veio essa questão de que muitos adolescentes também precisam se concentrar pelo menos por um tempo para alguma atividade, principalmente de estudo, né? A alternância de atividade, né? Eu pontuei já. Não dá para achar que a criança vai ficar por um longo tempo numa mesma tarefa, numa mesma atividade que a gente propõe, porque não é bem assim. A criança é bem dinâmica e ela precisa
né, que a gente proponha outras coisas também, né? E estar ao lado da criança foi a primeira coisa que a gente pontuou, e isso é, assim, fundamental, né? Até porque a gente vai observando aquilo que a criança tem de dificuldade, aquilo que eu preciso trabalhar mais com ela. Isso tudo é, assim, primordial. Por isso que entra a questão de ter quantidade de tempo também com o filho. Não basta só qualidade. Isso tudo a gente precisa para estar com a criança, né? Para servir melhor, para educar melhor essa vida que nos foi confiada, né? Uhum. Eu ia falar para Bom, você pontuar aí, falar item por item que você falou, pontuar, resumindo no finalzinho, quais são os itens que são importantes? tá. Vamos lá, né? Primeira coisa, que fazer tarefa é diferente de estudar e a gente precisa colocar, né, o hábito da criança do estudo, né? Quando a criança é pequena, às vezes ainda não tem, né, alguns conteúdos para colocar para ela, mas a gente pode colocar a leitura, principalmente a leitura em voz alta. Se a criança é bem pequena, é importante essa leitura em voz alta. E aí, aos poucos, a gente pode até melhorar essa técnica de leitura, começar a colocar a criança para participar, né? Você ler e pedir para a criança falar o que vai acontecer depois, né? Ou então contar uma parte da história e ela falar o que vem antes, vem depois, isso tudo depois de ter contado a história para ela, né? Uhum. Então, assim, esse hábito de estudo pode ser construído desde pequenininho, né? Antes mesmo da criança chegar, né, na idade escolar, né? Então, assim, é importante isso. A questão da leitura é fundamental. E, assim, ter sempre um momento específico para fazer esse estudo com a criança, né? Criar Rotina. dentro da rotina. Dentro da rotina. Mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Exatamente. Porque a criança precisa da previsibilidade, né? Então, é importante que eu saiba qual é o momento que o meu filho rende mais. E aí eu organizo a rotina para que ele estude, né? De preferência, todos os dias nesse horário, né? A questão do tempo de concentração da criança, né? Que é diferente, né? Não dá para exigir um tempo enorme, porque ela não vai corresponder, então eu vou me frustrar. Então eu preciso saber disso, né? Trocar de atividade, que também é um ponto bem importante. E estar ao lado da criança. Não dá para colocar a criança para fazer as tarefas e o estudo sozinho, porque ela ainda não tem essa capacidade. O meu servir como pai, como mãe, nesse momento com meu filho. E ter paciência, porque não dá para colocar a criança lá e tornar o momento de estudo um tormento. Eu não vou estar promovendo em nada o aprendizado do meu filho. Preciso ter paciência, né? Porque às vezes a gente fala assim, não é possível que eu estou mostrando, isso aqui está tão claro. A criança não está clara. Ela está aprendendo ainda. Então, a gente precisa ter consciência disso e estar ali para ajudá-la a crescer, a se desenvolver e a aprender. A paciência, eu queria pontuar, porque a paciência é um dos elementos principais do amor, né? Um dos atributos do amor. O que é amor? A gente acha que o amor é aquele negocinho que a gente sente quando a gente olha para o filho, né? Olha para aquela criança, tem vontade de apertar e botar para dentro, sabe? A gente acha que o amor é aquilo ali. Não, aquilo ali é só um sentimento do amor, né? Uma forma de sentir o amor. Mas amar, de fato, é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que se esforçar, a gente tem que exercitar. E aí a gente tem que amar com todos os atributos que o amor tem. A paciência é um desses atributos, o serviço é um desses atributos, a capacidade de perdoar é um desses atributos. Então, a paciência, por exemplo, a atenção, né? Quando você ama, você dedica a sua atenção, a paciência, a atenção, essas coisas todas fazem com que quando a gente começa a olhar para a criança, para o nosso filho, com aquela paciência, com aquela atenção, com aquele carinho, com aquela vontade de amá-lo, vontade de que ele seja uma pessoa forte, madura e que cresça saudável, a gente começa a colocar essa vontade na prática. E aí, qual que é o fruto disso? A gente começa a olhar com um olhar diferente, né? E a gente, com a paciência, com o dia a dia, com a convivência, estar do lado, a gente começa a refinar o nosso olhar para a criança. E quando a gente começa a refinar,
a gente começa a entender algumas nuances, algumas coisas que são específicas daquela personalidade, daquela criança, algumas coisas que são específicas daquela idade, algumas coisas que são específicas do temperamento daquela criança, e começa ali nas entrelinhas ir direcionando a criança, com a mesmo que, por exemplo, você tem 10 filhos, são todos os 10 diferentes. Mas se você vai propor a mesma atividade para os 10, você ainda consegue propor, só que cada um você tem que conduzir ela de uma forma diferente. Você tem que personalizar para cada pessoa. E esse olhar refinado vai fazer toda a diferença. Por exemplo, um colérico e um fleumático, eles se comportam totalmente diferente. Eles estudam diferente, eles obedecem de uma forma diferente. Um colérico, para você falar com o colérico, você precisa elogiá-lo e falar da capacidade de liderança dele. Não, você tem... se você for um bom menino e agir dessa forma correta, os seus irmãos, os seus primos, seus colegas vão te imitar. Aí você entra na vontade de liderança que ele tem e você educa aquela vontade de liderança. Um fleumático, você tem que incitar e provocar que ele faça e ir direcionando aos poucos aquela água que vai, como um rio, que você vai direcionando, que ele vai descendo aos poucos, assim. O sanguíneo é a mesma coisa, ele precisa se expressar, ele precisa falar, então ele precisa perguntar para você as coisas, ele precisa falar e você precisa responder. E às vezes, por aquele elemento disperso do ar, você vai falar uma vez, ele vai deixar passar. Aí você fala a segunda, ele deixa passar de novo. Você fala a terceira, ele deixa passar a quarta, quinta. Você fala 10 vezes e parece que você não falou. Mas aquilo lá, depois que você falar 20, 30, 40 vezes, aquilo lá vai marcar. E aí essa marca vai fazer efeito. Ou seja, precisa ter paciência, precisa amar, precisa ter dedicação. Não dá para fazer de forma qualquer, né? Exatamente. Tem que servir, né? O servir tem que servir. Tem que servir com amor e paciência o tempo todo, principalmente quando é um ser pequenininho ainda que está ali nas suas mãos, né? Exatamente. Bom, um ser humaninho ali. É um ser humaninho. Fechou? Bom, fechou, né? Passamos 2 minutinhos. A live vai ficar aí. Oi? Passamos 2 minutinhos da meta, mas tá bom. Mas estão conseguindo. Bom, então a semana que vem a gente volta, né? Na terça? Terça-feira. Terça-feira. Padrão. Né? Isso aí. Só essa semana que a gente mudou. E semana que vem o tema é sobre rotina, né? Fechou. Então, até semana que vem, viu? Até mais. Obrigada a todo mundo. Vamos abrir caixinhas aí para as dúvidas e perguntem para mim, perguntem para a Rayane. Beleza? Beleza. Obrigado a Tá todo bom. mundo. Obrigado, Rayane. Sim, obrigado. gente. Manda um beijo para a Cecília. Manda um beijo para o Patrick. Tá bom, obrigada. Manda um abraço para a família do Dr. Pacheco aí, viu? Com certeza. Então tá bom. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Santa noite.